Bom, Juva, bom dia. Seja bem-vindo aí à nossa entrevista, ao nosso programa, tá? De entrevista dos nossos clientes, basicamente. Que a gente vem entrevistando nos últimos dias para mostrar mais, né? Todo o trabalho que a gente tem feito, todo o nosso contexto, tudo que a gente tem trabalhado nesses anos aí desenvolvendo sistemas. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho, se você pudesse aí, para o pessoal te conhecer. Bom dia, Guilherme. Agradeço essa oportunidade, primeiramente, né? Me chamo Gilvan Drogomiretsky, sou engenheiro ambiental e sanitarista já com 13 anos de experiência no mercado ambiental. Hoje estamos focados em engenharia ambiental, sanitária e compliance documental em empreendimentos de saúde. E foi até através disso que buscamos um novo momento da nossa empresa, e nós buscamos essa parceria junto com vocês para estar desenvolvendo o primeiro sistema único, né, de inteligência operacional e sustentabilidade hospitalar. Na verdade, é um sistema de gestão integrada, que a gente vai estar falando aí no decorrer da nossa conversa hoje. Não, show de bola, show de bola. Gil, você é de Goiás, é isso mesmo? É correto? Isso, a matriz da Sim. empresa hoje, ela fica no estado de Goiás, fica em Goiânia. Porém, a gente atende o Brasil como um todo, né? Lembrando que recentemente estávamos no Paraná, mas nós temos clientes no Pará, cidades do interior de Goiás, no Distrito Federal. Então, acaba que a gente tem essa dinâmica de sempre estar se locomovendo. Massa, massa, bacana. Isso é bem legal, né? Porque a parte também de ter um sistema, né, online, web aí disponível, te permite isso hoje, né? Também tá disponível no Brasil inteiro e até em outros locais fora do Brasil, às vezes, né? Quem sabe num futuro próximo aí a gente possa te No auxiliar com futuro isso. próximo. A gente ficaria muito feliz. Bom, Gilvan, eu queria entender um pouquinho, na verdade eu entendo, né? Mas queria que você explicasse um pouquinho sobre o teu trabalho de uma maneira geral, né? E o produto e como ele te auxilia hoje. O que que você idealizou ali do produto que você gostaria, né? E como ele te auxilia no dia a dia um pouquinho, para a gente ir começando esse bate-papo. Tá. Hoje a Sustainabilis ESG Tech, né, como eu falei, uma empresa um pouco diferente no mercado que oferecem assessorias ambientais ou sanitárias de forma muito linear. Nós atuamos dentro do mercado com diferentes frentes de trabalho. A gente atende desde o do agro, né, e empreendimentos de saúde de forma geral, do pequeno a hospitais de alta complexidade. O sistema hoje ele está focado, o sistema se chama Guardian 360 Saúde, ele está focado diretamente em empreendimentos da área da saúde em si. E a idealização da ideia foi porque, como gestor ambiental hospitalar, eu tinha algumas dores que a gente vai tendo no dia a dia de operação, né? As pessoas têm uma visão, às vezes, linear, ou a própria bibliografia que está por trás ali, ela já está ultrapassada, e a tendência futura, a nossa tendência como sociedade digital, não tem mais como empreendimentos estarem fugindo dessa pegada, ela te traz o quê? Eu preciso ter uma gestão integrada. Eu preciso que, em vez de eu ter uma planilha solta, né? Eu Uhum. costumo brincar que chama a área ambiental hospitalar a referida planilha suja, que faz ali anotações referente à quantidade de resíduos produzidos, né? A questão sanitária de detetização, ou a própria questão sanitária do esgotamento da unidade de saúde, que tem algumas legislações, algumas diretrizes específicas voltadas, ela não pode estar solta. São dados soltos. O Guardian ele faz o quê? Ele integraliza tudo isso e te traz uma resposta mais assertiva. Então, ele sai da planilha suja e ele te torna um grande gestor executivo hospitalar dentro dos pilares ESG que são necessários. Pô, que massa, que massa. Ficou. Acho que a explicação foi bem massa, né? Aí eu queria entender também um pouquinho, Giovanni, de você, como, assim, é legal que o que surgiu a ideia, né, do teu dia a dia, do trabalho em si, de que você sabia que precisava, que aquilo era
realmente muito útil para o mercado, né? Então você já tinha aquele feeling muito bacana, então surgiu essa ideia de projeto. E deixa eu perguntar uma coisa, pode responder com tranquilidade, tá? Por que que você buscou um sistema sob medida nesse momento, ao invés de procurar uma solução mais padronizada, um ERP de gestão, alguma coisa? O que que te levou a isso? Isso é importante porque tem muitos clientes que às vezes ficam se perguntando, né? Busco sob medida ou pego algo já pronto? Enfim, eu queria entender um pouquinho do seu processo de decisão de uma maneira mais particular, tá? Tá? Ao estruturar a plataforma HSO Uhum, e o conceito em si, que foi validado cientificamente em congressos nacionais e internacionais, em revistas acadêmicas, né, toda a parte equacional, toda a parte matemática, Qualis B2 e Qualis A2, deve estar para sair a publicação. uhum, Por que não buscar um ERP de sistemas? Porque todos os ERPs que hoje são ofertados no Brasil, no segmento ambiental, como eu falei no início, ele é linear. Ele uhum, trata de assuntos muito específicos. Tem alguns que tratam só da parte jurídica, condicionantes de uhum, licença, que é algo relevante, mas ele serve mais como uma agenda reativa. Somente após aquele documento estar vencido, somente após a ocorrência acontecer, que eu vou tomar uma atitude. E quando uhum, se trata de empreendimento de saúde, Guilherme, nós devemos ser preditivos. Eu não posso deixar o incêndio se instaurar, digamos assim, para resolver. Ah, uhum, não, depois que está pegando fogo, gente, é muito complicado porque a gente traz passivos muito grandes, seja ambiental, seja financeiro. Lembrando que a legislação brasileira, nesses requisitos, é uma das mais pesadas do mundo, né? Então, foi isso que diferenciou. Como já conhecia os ERPs e para as unidades hospitalares, geralmente eles estão ligados à segurança do paciente, ou ao prontuário do paciente, ou à camada financeira. E se focar na parte ambiental e sanitária, eles estão focados em linhas muito tênues. Ele só faz aquilo, uhum, né? Ele não te dá essa amplitude que o sistema é, próprio me daria, porque a visão é igual eu falei, tem que ser integrada. Sair da planilha básica de Excel, sair da planilha suja impressa uhum. ali que meus colaboradores vão preencher, para dados completamente integrativos, onde o meu setor de nutrição, digamos assim, hospitalar, conversa com o setor ambiental, porque eles estão interligados em algum momento, seja numa diretriz sanitária, seja num processo da própria unidade, né? Ambiente de saúde tem algumas diretrizes, algumas legislações muito específicas que um setor depende do outro. E os ERPs que existem no mercado, eles não dão essa integração. Eles falam muito por si só. Você chega para uma reunião gerencial e tem vários gerentes com várias planilhas, mas nenhuma conversa entre si. E o Guardian veio para fazer elas conversarem entre si e propor essa resposta de maneira mais assertiva. Massa, massa, massa demais. Olha que legal, né? Você já tinha uma experiência de mercado, já tinha experiência com outros ERPs aí, né? O que no caso o seu é um pouquinho diferenciado, não chega a ser essa definição de uma maneira geral. Mas você viu brechas ali, né, que poderiam ser melhor preenchidas, né, e poderiam atender melhor o mercado de uma maneira geral, tanto para você utilizar no seu dia a dia, tanto para poder aí vender de uma maneira geral, né? E isso é muito massa, porque isso também vem de muitas pessoas. Muitas pessoas têm essa ideia, né? De, pô, os sistemas atuais não estão se adequando à minha realidade, não estão se adequando ao que eu preciso e às vezes está com uma brecha de mercado muito interessante, né? Então, o que que é legal? O legal é que você conseguiu encontrar essa brecha, esse novo essa nova oportunidade, né? E buscou de fato, colocou as caras para fazer acontecer e está acontecendo, né? Como a gente vinha comentando antes dessa conversa, com hospitais aí gigantescos, né? E pô, que bacana, a gente fica muito feliz que a coisa está indo para frente, né? Enfim, eu acho que essa é um bom parâmetro caso você esteja buscando um software personalizado,
tá? Se você conseguiu encontrar essa brecha, se você conseguiu encontrar essa melhoria, é muito mais interessante, muitas vezes, do que construir uma ideia do zero e lançar algo que você nem sabe se vai fazer sentido no mercado ou não. Então, é uma coisa que eu aconselho muito aí. Bom, Gilvan, mais uma perguntinha aí para a gente dar uma contextualizada. Queria entender o processo de busca aí de um software personalizado, como é que foi buscar essas empresas, quais eram seus medos, seus receios, tá? E depois conversar também um pouquinho o que que você encontrou de diferente na gente aí. Guilherme, esse processo foi um processo demorado, né? Eu levei cerca de 2 anos, do momento da elaboração da ideia inicial. Como você bem sabe, eu cheguei a testar isso de uma forma muito validada dentro da operação, inicialmente com a minha planilha suja, né? Feita em sistemas aí de tabulação de dados. E aí, após a ideia já estar semi-pronta, né? Porque nunca ela está pronta, ela sempre vai evoluir com o passar do tempo. Eu falei assim, eu tenho que tornar isso realidade. E aí fui buscar no mercado, fui tentar entender como que funcionava. Cheguei até a adquirir aí um sistema de IA que fazia aplicativos. Gente, Interessante. é bem legal, porém ele sempre vai te dar uma versão muito demo, ou fora Uhum, muito da realidade uhum, financeira que você está buscando. Né? uhum. No mundo ideal, a ideia que foi construída na época com esse sistema seria muito validado, mas a gente viu o percalço financeiro também dentro disso aí. Uhum, É um trabalho muito específico, o trabalho de desenvolvimento ele leva tempo, né? A gente está uhum. aí, acho que desde março, com indas e vindas Sim, sim. para tornar isso realidade, mas essa dinâmica de busca Uhum. por o desenvolvimento aí, final da realidade da ideia foi muito difícil, porque entra a questão muitas vezes financeira, o mercado hoje ele te oferece N profissionais, mas a passar a confiança para você chegar a realmente tirar isso do papel é muito complicado. Não, eu já não falo só de questão financeira, é questão de autoridade. É você sentar frente a frente, que seja via meeting, e a pessoa que está do outro lado te dá essa certeza, essa tranquilidade. Olha, é passível de ser feito, Uhum. seu custo inicial vai ser tanto, eu preciso que você me passe a ideia. E vocês trouxeram essa segurança para mim, para minha equipe, para minha gerência, de estar iniciando esse processo de desenvolvimento. Durante todo esse percurso aí, nós fomos muito bem assistidos por vocês, sem sombra de dúvida, em diversos momentos que eu tive algumas dúvidas, algumas perturbações para você, porque estava já quase pronto, não, não é isso, tem que mudar aquilo, mas foi um processo doloroso, mas hoje eu vou te ser sincero, o que a gente estava conversando antes de iniciar o podcast, Uhum. hoje eu me senti feliz ontem, né, durante uma apresentação de um cliente, que você vê o semblante de um CEO mudar a partir dos dados que eles tinham consumíveis na planilha suja deles, e aí abrir o sistema e mostrar, olha, o seu gargalo está aqui, e esse processo pode ser otimizado aqui, aqui e aqui, pela uma ferramenta que foi criada, foi desenvolvida, de uma ideia que saiu do papel, foi majestoso para mim. Pô, pô, massa, massa, muito legal mesmo, cara. Muito bom escutar isso, tá? Muito bom escutar isso, muito bom escutar que tá dando próximos passos, mas eu acho que tudo vem de um contexto, né? Tudo vem de um contexto de você ter essa noção de como procurar um profissional, como saber que essa confiança vem de fato, né? Você ter a noção da brecha de mercado, da oportunidade que você está entrando e como você está entrando. Tudo isso ajuda nesse processo de ter sucesso, né? Eu acho curioso que muitas vezes as pessoas vêm para desenvolver software com a gente
E às vezes até vira um pouco de consultoria, né? Tipo assim, você acha que vai ter sucesso? Você acha que vai? Enfim, tá. A gente é a parte técnica da coisa, né? A gente pode se responsabilizar por LGPD, por tudo, né? Tudo que vem em relação à parte técnica. Mas quando vem do negócio, tem que ter uma visão estruturada da pessoa que está vendo, né? Ter essa maturidade é muito importante. A gente está sempre procurando fazer esses sonhos virarem realidade. Mas essa parte de negócio, essa parte de maturidade, sempre vai vir de vocês, sempre vai ter um risco, né? Não tem por onde correr. Mas eu acho muito legal o teu exemplo, João, porque, pô, isso é o que eu mais vejo dar certo. Encontrou uma brecha de mercado, já conhece, já está lá dentro, faz uma coisa específica. Poxa, é show de bola, é show de bola mesmo, tá? É, bom, acredito que seja isso. Legal. Então, pelo que eu entendi, você encontrou essa confiança na gente, né, para desenvolver. Também a gente tem programas acessíveis aí, mais acessíveis, né? Não que seja um preço assim, que não dá para fazer um software, porque hoje em dia você encontra tudo quanto é coisa, né? Mas Sim, tem preços mais acessíveis justamente para conseguir tornar esses sonhos realidades. Aí tem sido muito bacana, tá? Bom, Giovanni, eu vou partir agora para o nosso segundo tema, basicamente, que seria como foi a experiência de desenvolvimento, o processo, como foi tudo, tá? Desde a primeira semana ali, se você quiser me dar um resumo por cima e a gente vai explorando alguns pontos de uma maneira mais específica, acho que seria bem interessante. certo. Guilherme, é um processo muito engraçado. Eu acho que para Hum. mim se tornou muito engraçado, porque entra a questão da ansiedade, né? Desde o momento que você assina o contrato, que você repassa a ideia para a equipe de vocês, que você tem esse primeiro momento, ele se torna uma batalha contra a ansiedade pessoal. Afinal, você está tirando a ideia do papel, né? Você não sabe o que esperar no primeiro momento. E aí eu falo nem a questão lá para frente, quando você vai vender o seu aplicativo, a sua plataforma, mas o desenvolver, né? Você não sabe como é que vai ser isso. Será que vai se encaixar naquilo que eu tenho em mente? E é muito legal isso, porque vocês dão essa brecha da gente estar tendo essa interação. Quantas vezes aí, muito após o horário comercial normal, eu te mandava mensagem com uma ideia que já tinha sido feita. Guilherme, altera isso para mim, por favor. Uhum, E você me explicar, Giovana, isso aqui é bem isso, uhum, mas sempre aquela questão solícita de repassa a ideia estruturada. Eu acho que a partir uhum, do momento que a gente conseguiu alinhar essa estruturação de ideia, o desenvolvimento ele fluiu muito mais rápido. Você sempre me dando essa pontuação semanal, olha, o sistema está em tal fase, também me traz aquela tranquilidade, traz aquela segurança, assim, poxa, falta pouco. Então ele quebra um pouco dessa ansiedade e a equipe de vocês foi muito bom essas primeiras semanas de desenvolvimento, e uhum, conforme vocês desenvolviam, acho que até para combater um pouco essas incertezas, esse feedback, essa história de estar retornando e falar assim, Gilvan, tal módulo ficou pronto, dá uma olhada, uhum, faz seus testes, vê se está validado, vê se tem alguma coisa a adicionar ou a retirar, vê se é isso que você esperava para o seu produto. Isso te traz uma segurança como empresário, te traz uma segurança como idealizador da proposta, mas também te traz uma resposta muito garantida do desenvolvimento que está sendo feito pela equipe da Nestflow. Assim, e é uhum. sensacional, cara. Eu não tenho palavras para, acho que para descrever esse processo. É um processo doloroso, não vou mentir, porque é muita incertezas, muita ansiedade, de você querer ver a estrutura pronta, de você querer mostrar ao mercado, como você coloca bem na nossa conversa, foi uma brecha que eu encontrei no mercado de uma falha operacional do próprio mercado, Uhum, né? Hoje a plataforma, você busca, eu fiz algumas comparativos com, uhum, as plataformas existentes no mercado há muitos anos,
e o que foi desenvolvido e onde uma ganha, onde a outra ganha. Uhum. Então, você consegue, com esse equilíbrio, com essa visão mais macro da situação, com a expertise que só o dia a dia te traz, desenvolver algo em parceria com a Nextflow mais assertivo para o mercado. Então, o sucesso vai depender agora mais da parte da Sustentáveis ESG Tech, né, dos nossos consultores de venda, dos nossos próprios clientes compreenderem que para que eu vou adquirir a plataforma? É para ela curar uma dor, Uhum. né? Todo De fato. desenvolvimento ele reflete isso, para curar alguma dor em algum processo. Então, independente do ramo que você está desenvolvendo, você tem que compreender que essas dores são passíveis de cura, né? São processos, às vezes, muitas vezes árduos, como eu te falei, nós estamos implementando a plataforma hoje no hospital de alta complexidade, com 5 unidades, matriz e 5 unidades ainda espalhadas. É um processo árduo de formiguinha inicialmente para parametrizar tudo, mas após isso estar funcionando de maneira muito redonda, muito fechada, a gente começa a receber não só elogios, Uhum. mas começa a ter a visão que o que foi desenvolvido está resolvendo um problema de alguém, né? E você vê a felicidade do cliente. Eu acho que isso é imprescindível. Ontem, durante uma reunião, os apontamentos da segurança, né? Como eu te fiz, você vê uma gerente de LGPD no hospital de alta complexidade te parabenizar pelo sistema que você tem, né? Em questão de LGPD, a gente sabe que hoje é muito crítico isso. Nossos dados estão aí na internet para todos que quiserem, e você tem uma segurança que a sua plataforma está realmente fazendo o papel dela, atendendo o cliente, mas os dados desse cliente está seguro, foi sensacional. Você vê um CEO esboçar um sorriso, uma pessoa que geralmente tem um poste executivo mais sério, esboçar um sorriso ao você apresentar o dado da plataforma, do que foi desenvolvido, cara, é sensacional. Show, show de bola, Giovanni. Fico muito feliz e assim, cara, esse elogio é tudo, né? Porque uma coisa é você falar que você está de acordo com a LGPD, outra coisa é um grande hospital com toda uma equipe própria olhar teu sistema e dar um ok. Cara, isso é fantástico, assim, a gente poder estar conversando sobre isso é maravilhoso, de verdade. A gente fica muito feliz, né? Porque a gente tenta sempre fazer o melhor, seguir os melhores padrões possíveis, para que a coisa fique mais segura possível, como eu sempre explico para os clientes, né? É uma coisa você bater um Celta, outra coisa é você bater um voo. A segurança é muito maior. Mas sempre tem alguma coisinha, não tem como. Até o Mercado Livre cai, até a Amazon cai, acontece de tudo na vida. Mas assim, ter um feedback desse significa que a gente está seguindo os padrões corretos, né? E, poxa, é fantástico, cara, é fantástico escutar isso e ouvir isso. E esse ponto maravilhoso, tá, Giovanni? Outra coisa que eu queria falar um pouquinho com você sobre mudanças de ideias ali no meio do desenvolvimento, mudançazinhas de escopo, como que a gente leva isso? Porque assim, a gente é muito voltado a esse desenvolvimento de software, muitas vezes para quem está produzindo essa primeira ideia, né? Quem está tirando essa ideia do papel. E é um processo um pouquinho natural acontecer mudanças, acontecer ver o sistema e falar, poxa, não era bem assim. Em outras empresas de desenvolvimento, a gente vê um escopo muito fechado. Aí eu queria que você falasse um pouquinho como foi essa experiência, como é que a gente te ajudou nesse processo. Sim. Como você falou, aí as ideias vão surgindo. Eu não vou colocar nos momentos impróprios, mas ela pode atrapalhar um pouquinho o processo de desenvolvimento, né, Guilherme? Porque você já está tudo estruturado. Mas, assim, não é fugir-se do escopo. Desde o primeiro momento, o escopo que foi desenhado dentro do nosso contrato, e também vocês foram muito compreensivos, né, com essas alterações, com essas mudanças, até porque eu acho que vocês têm a maturidade de compreender que a minha visão como idealizador e a visão do desenvolvedor nem sempre vão chocar por igual, né? Eles querem o mesmo fim, que é ver o sistema validado, ver o sistema fazendo aquilo que foi proposto. Mas
de uma maneira muito tranquila, muito pontual. Vocês conseguem passar essa tranquilidade, né? E acatar aquilo que deve ser acatado, expor aquilo que deve ser exposto. Falar assim, olha, Gilvan, a gente tem um cronograma, nós temos um escopo geral, mas a equipe de vocês passaram e atenderam basicamente tudo que estava dentro do escopo da melhor forma possível. Sempre que teve alguma alteração que às vezes poderia fugir o escopo, vocês trouxeram essa clareza para mim, que às vezes eu não estava vendo ao ler o contrato, falar assim, Gilvan, eu consigo fazer desta forma, porque desta forma já bate, seja numa chave API que vai ter que ser desenvolvida, numa integração ali com outro software, com outra plataforma, ou com algum sistema que não estava dentro do seu escopo, mas a gente consegue mudar um pouquinho, fazer a mesma coisa de uma maneira mais simples, mas vamos atender na medida do possível. Cara, o que eu posso falar para você, de maneira geral, a esse aspecto, porque é essa parceria. Realmente, hoje, eu vejo a Netsflow IA, eu vejo o Guilherme, que sempre tratou comigo, de uma maneira muito carinhosa profissionalmente falando, né? Massa. Vocês são super solícitos, vocês buscaram atender as demandas que eu solicitei da melhor forma possível, né? Sempre tendo essa parceria real, né? Eu não vejo a Sustentables, a ESG Tech, que contratou a Netsflow IA para desenvolver, mas, ao mesmo tempo que é um contrato B2B, é uma parceria, porque eu acho que desenvolvimento tem que seguir essa linha de raciocínio. Realmente é você ter essa parceria com quem está idealizando a proposta para vocês, mas ao mesmo tempo tendo aquela tranquilidade de falar, isso pode ser feito, isso não pode ser feito, isso vai impactar tal coisa, Gilvan. Você concorda com isso? A gente faz um aditivo, nós buscamos meios de estar sanando qualquer problema de desenvolvimento que nós tivemos no percurso ali, essas trocas de alterações que foram necessárias, mas vocês fizeram isso com uma tranquilidade muito grande, Guilherme. Show de bola, show de bola. Agradeço aí os elogios, Gilva. Estou me sentindo até lisonjeado com tudo isso, sendo bem honesto. Muito bacana, muito legal. Porque a gente sempre tem um objetivo, né? Quando a gente está à frente de projetos, quando a gente está liderando certas iniciativas, a gente sempre tem objetivos aí. O objetivo principal é conseguir resolver problemas, conseguir atender clientes de uma maneira bacana, né? De uma maneira que a experiência seja agradável, que eu consiga ali te ajudar nos seus objetivos. Então, cara, é fantástico escutar tudo isso. Tem sido fantástico a experiência também. E pode contar sempre que a gente vai procurar te ajudar o máximo possível, tá bom? Já vai Gilvan, ter próximas atualizações. a coisa vai longe, né? O pessoal fala, né? Depois que você contrata um pessoal para desenvolvimento, vira basicamente um casamento. Então é É, importante escolher bem, né? É importante fazer uma realmente averiguação de quem você está contratando e tudo, porque pode ser que você tenha vários problemas em mudar, né, de fornecedor. Inclusive, isso a gente tenta passar o máximo possível para o cliente caso ele queira mudar. Documentação técnica, né, documentação funcional ali, o código, tudo. No teu caso, o registro da NPI, tudo que precisou a gente passou também certinho, né? Então foi bem interessante. Gilvan, e agora eu queria bater um papinho um pouquinho sobre a entrega. Como é que foi a entrega do sistema, a garantia, o que que você está sentindo nesse momento? Como é que está sendo essa experiência aí? a entrega foi um momento muito esperado, né? Como eu falei, a Uhum. ansiedade toma conta, porque não é algo que você desenvolve em uma semana, é algo que vai levar alguns meses, porque tem todo um processo, Guilherme, por trás, tem toda uma estrutura. Vocês buscaram atender não só a parte de trás ali, de motor, né? O nosso back-end ali, que eu aprendi vários termos, palavras com vocês novas, é bem legal poder usar isso hoje, Uhum. mas toda a parte de back-end ali, da parte de desenvolvimento, como front-end. Hoje eu olho para a plataforma
e compreendo que a entrega, no momento que foi feito, da forma que foi feita, toda essa estrutura, me ajuda muito mais a estar repassando isso para o meu cliente. Vocês foram muito tranquilos. Sempre que teve alguma falha, né, quando a gente fala de garantia, e não é falha de desenvolvimento, são falhas que acontecem de maneira normal, às vezes até pela própria rede, né, no momento ali de subir, para a gente estar utilizando isso, pode ter ocorrido algum probleminha. Vocês sanaram ela de maneira muito rápida, né? Vocês deram a disponibilidade, olha, Guilherme, a nossa plataforma mesmo, ela tem um grande problema quando a gente fala de questão de garantia. Eu falo assim, eu só Uhum. vou conseguir ver tudo que precisa, ou se teve alguma falha ou algum probleminha, conforme eu vou agregando dados a Uhum. ela, né? E você falou assim, Gilvan, tem a garantia, funciona assim. Guilherme, eu não consigo validar isso hoje, eu consigo validar dessa forma. Tem como a gente passar isso, ver como é que vai ficar? Vocês foram muito abertos, né? Não é à toa que a gente está desenvolvendo já 2 módulos novos de aditivos, Legal. né, da plataforma, uma plataforma que nasceu já com atualização, é brincadeira. Mas, assim, continuar todo esse processo com vocês, ter a certeza do que vai ser entregue, ter a certeza da garantia de sistema, ter a certeza que o meu data, coloca aí, meu HD externo, minha nuvem está segura, né? Que vocês me trouxeram essa segurança, porque não é só você gerar uma plataforma, é você entender que você vai lidar com algum tipo de dados. Não adianta, a partir do momento que você lida com dado de cliente, são dados sigilosos, são dados que você deve ter um cuidado, e toda essa garantia que vocês me deram, desde o início do desenvolvimento, né, toda a garantia de contrato, toda a garantia de segurança, toda a garantia de assertividade, e dessa nossa proposta de troca de ideias, de informações, eu poder falar assim, Guilherme, tal coisa tá bom, mas a minha visão era um pouco diferente. A gente viu isso recentemente aí com algumas adequações que tivemos que fazer nos módulos que vão ser lançados. Uhum. E essa proposta de você abraçar isso e falar assim, porque não é o melhor para o Gilvan, né? É o melhor para o nosso cliente como um todo. E para essa parceria continuar-se sólido, eu falei que daqui a alguns anos eu vou chegar ao ponto de ligar para você e falar assim, olha, preciso de mais alguns terabytes aí para comportar a minha clientela. E a proposta de vocês, Guilherme, é justamente isso. Vocês não desenvolvem plataformas. Vocês tiram sonhos do papel de pessoas que pensam em empreender no Brasil, que já é uma dificuldade muito grande, né? E vocês conseguiram realizar isso para mim. E não falo isso de uma forma a estar não só expondo a grandiosidade de desenvolvimento que vocês propuseram desde o início, mas de forma que realmente hoje a minha empresa ela subiu um patamar a mais por ter essa disponibilidade tecnológica própria, né? Que outras empresas de mercado não têm essa disponibilidade, e você ter a segurança que tudo isso foi desenvolvido por uma equipe que tem competência, foi desenvolvido com carinho, com cuidado, que realmente deve se ter, me traz não só uma alegria geral, me traz também a segurança que o meu cliente vai estar bem atendido, meu cliente não vai passar por problemas, igual eu costumo ver, e ter passado por isso, né? Afinal, por mais que eu tenha empresa, eu continuo operacional, né? Seja atendendo o cliente numa auditoria ali, seja fazendo uma consultoria, ou até reforçando o que ele precisa, que outras plataformas não têm esse devido cuidado, né? A gente veio falar de ERP lá atrás, eu estou com um cliente grande mesmo, que ele perdeu-se alguns dados dele e a plataforma até hoje não deu uma resposta. Isso já fazem 6 meses. Que complicado, né, cara? Que complicado uma questãozinha dessa, né? E, e vocês me deram essa segurança desde o início, até mesmo para que eu, como o gestor master da plataforma, a gente
fez esse bem bolado, digamos assim, estrutural, para que eu possa apagar completamente alguma informação da plataforma, como vocês gerenciam a parte técnica por trás, vocês validam como um ponto final de ajuste. Isso traz uma segurança. Giovanna, é isso mesmo que você vai fazer? Você está ciente que esses dados não podem ser recuperados? Então, te traz uma segurança maior. Porque às vezes eu Uhum. deixo por um erro, deixei o computador aberto, ou a mesmo eu estou fazendo Uhum. algo tão automático, apaguei algo que não poderia ter sido apagado, perdi aí meses de trabalho. Então, Uhum. eu tenho a segurança que se chegar a acontecer isso, a equipe de vocês já estão ali de prontidão, basicamente, para falar assim, Gilvan, certeza que essa informação precisa ser excluída? Uhum. Então, esse desenvolvimento, essa entrega, esses testes de validação, essa garantia é muito benéfica para ambos os lados, Guilherme. Não, muito massa, Giovanni. Fico muito feliz por toda a experiência. É o que você disse, né? A ideia aqui é basicamente ajudar a construir ideias, né, que saem do papel, sonhos aí muitas vezes, né? Isso é muito delicado, tem que ser tratado com cuidado ali, né, para de fato a gente conseguir fazer as coisas acontecerem. Senão tudo fica no meio do caminho e fica um pouquinho complicado. Mas, cara, muito legal. Eu acho que trouxe tudo que a gente gostaria de extrair. E queria ver com você aí para a gente apresentar um pouquinho do sistema. A gente pode? Tranquilo? Pode sim. Você Podemos vai abrir apresentar? aí para a gente estar apresentando? Posso. Vou trazer aquela prova de conceito. Pode ser? Tranquilo? Pode ser sim. Configurar aqui o compartilhamento. Compartilhar. Aqui, basicamente. Vamos lá. Tá? Gilvan, a ideia aqui é basicamente apresentar por cima o teu sistema, enfim, né? Pelo menos para a Tá. gente. Mas se você quiser trazer alguma coisa que seja interessante, quem sabe um possível cliente que tem interesse nisso, né? Tá ouvindo aí o que você tá falando, meu Deus, essa plataforma existe, caramba, que legal, quero saber mais, né? Então você fica à vontade para apresentar tudo certinho, tá? Eu estou no modo impersonação, isso é bem interessante falar sobre isso também, Sim. que é um modo basicamente que você vai ter o multi-tenancy ali, que você tem vários clientes dentro da plataforma, né, com toda a proteção devida, certo? E você pode entrar como ADM Master dentro desses clientes, você que é o dono da plataforma de uma maneira geral e pode verificar tudo que você necessitar verificar. Isso é bem possível se fazer e é algumas dúvidas que clientes têm, tá? Bom, Gilvan, vou te deixar um pouquinho à vontade. Você quer que eu coloque algum mês específico aqui das análises? É, pode estar no mês de maio? Pode deixar o mês de maio mesmo, Tá, vou deixar um mêsinho de maio tá? aqui, né? Então, basicamente, isso aqui é uma prova de conceito, tá, gente? Para quem não sabe o que é uma prova de conceito, é um termo muito utilizado lá em TI, que a gente está provando o conceito existente do sistema ali, com dados, com tudo que aquele sistema precisa rodar. Então, aqui na tela você não está vendo nenhum dado de um hospital, não está vendo nenhum dado sigiloso, é realmente dados ali fictícios. Perfeito? Beleza. Vamos lá, Gilvan. Aqui a gente tem o dashboard do operador, certo? Nossa torre de controle central, né? Legal. Só repassando o que é o Guardian 360, a gente falou um pouquinho lá atrás, mas ele é a primeira plataforma HSOI, que é Inteligência Operacional e Sustentabilidade Hospitalar do Brasil, focado em empreendimentos de saúde e a sua cadeia de fornecedores, todo o supply chain envolvido. Ele funciona basicamente como uma plataforma de blindagem jurídica, né, operacional, para instituições de saúde. Outra questão, nós pegamos todo o caos operacional, ambiental, sanitário, facilities, né, que é higienização, nutrição, cadeia de suprimentos ali, almoxarifado, segurança do trabalho, e transformando tudo isso em métricas financeiras, métricas climáticas, regulatórias auditáveis em tempo real, conforme são imputados, conforme realiza-se o upload de dados, tá? Por quê? Guilherme, hoje grande parte
das redes hospitalares, ela investe em milhões em tecnologia assistencial, em sistema clínico, mas eles deixam o back office ambiental e sanitário num ponto cego muito perigoso. Nós estamos falando a nível Brasil, e o Brasil hoje ele detém uma das regulações, uma das diretrizes mais pesadas quando a gente fala de legislação ambiental, legislação sanitária. Porque, querendo ou não, estamos, de certa forma, lidando com vidas. Uhum. Seja a vida do paciente, de forma geral, ou o meio ambiente que, em contrapartida, pode ocasionar problemas para a sociedade. Passamos aí por uma pandemia, né, recentemente. Então, nós resolvemos esses passivos ocultos com a plataforma e evitando ali algumas multas, né, processo trabalhista, e até mesmo na maturidade de acreditações, quando a gente fala de certificação, seja uma certificação ISO, seja uma certificação a nível hospitalar, que é a ONA, a JCI, que é internacional. Então, basicamente, ela vai operar com fricção zero para as categorias de base, né, através de QR Codes, que foi algo que eu conversei muito com você e achei bem legal isso. E, mais uma vez, eu fui parabenizado por essa ideia, porque a turma da categoria de base, da base da pirâmide operacional, nem sempre tem acesso à tecnologia, nem sempre é aberto muito à tecnologia. Então, foi uma forma que nós buscamos desenvolver aí, de ter essa facilidade. A pessoa não precisa colocar em milhões de dados ali para estar entrando e validando alguns pontos. Não, ela vai bipar um QR Code diretamente com o smartphone e, a partir disso, o sistema por si só vai calcular todas as métricas, como litros de água que foi consumido, produto químico, a energia que está sendo consumida. É claro que existe o input de dados por trás do meu cliente. Meu cliente tem que realizar algum input de dados, a gente tem que parametrizar. Como assessoria, eu faço toda, eu e a minha equipe faz toda a parametrização, né, desculpe aí, do sistema. Então, todo dado de infraestrutura, dado de produção, dado operacional, nós colocamos ali no perfil master, ao criar esse cliente, e a partir daí ele vai ter a torre de controle operacional dele. Onde o que ele vai fazer? Ele vai imputar dados. Consumo de água, consumo de energia elétrica, se existe consumo de energia fotovoltaica ou não. Tudo isso vai trazer para o meu cliente esses dados que... Pode ir baixando um pouquinho a tela, por favor, Guilherme? Claro. Geral, na nossa torre de controle. Como vocês podem ver, produção de resíduos, consumo de água, consumo de energia, de uma maneira muito granular. Então, a gente utilizou a legislação ao máximo rigor necessário para trazer essa blindagem jurídica ao nosso cliente. Então, nosso cliente também consegue, além de desenvolver indicadores, a plataforma, ela auxilia nesse desenvolvimento de respostas de indicadores que são alcançáveis. Né? Foi algo que eu conversei com o Guilherme na época, eu falei assim, Guilherme, é muito engraçado hoje, porque você tem N plataformas, N MVPs, vários ERPs, que eles funcionam o seguinte, você institui uma meta, e muitas vezes uma meta que não é alcançável. Então, a equipe do Guilherme, junto com a ideia que eu tinha, conseguiu, Guilherme, ali no módulo ESG e governança, se você Perfeito. puder abrir, é algo que eu acho que ficou imprescindível. Metas ESG. Metas SG. Show. Aí. Especifica, né? Deixa para quem está fazendo input de dados que as metas não vai ser eu que vou imputar. O próprio sistema vai criar uma linha de raciocínio, um baseline ali, trimestral, e vai propor metas. Então, ele foge daquilo que não é alcançável para metas reais. Então, a gente consegue ter isso. Esse trabalho de desenvolvimento ficou sensacional, porque muitas vezes a gente abre, mas para que isso serve? Porque por mais que nós façamos o treinamento junto às equipes do meu cliente que vai estar utilizando o sistema, sempre resta uma dúvida. E a Nesfloiar teve esse cuidado, né? De que cada vez que você clica na plataforma, cada
aba, cada cardzinho ali com informação, abre do que se trata aquilo, né? Ou a plataforma mesmo te auxilia a criar metas, a ter metas estruturadas, como visto ali. Ficou muito bom essa questão no sistema. O sistema ele cura dores que vai muito além só da parte ambiental, da parte sanitária. Quando a gente fala de parte sanitária, gente, empreendimento de saúde, de forma geral, lida com vidas. Então, às vezes, a análise de água que saiu do parâmetro pode ocasionar uma contaminação cruzada e ter o que o pessoal chama aí de infecção hospitalar generalizada. Uma UTI inteira pegou. E o sistema, ele cobre isso. O sistema, quando você faz o input de dados ali dos parâmetros do laudo que foi feito, né, em loco, ele já te aciona alertas, já envia e-mail para os e-mails que estão cadastrados, para os responsáveis. Então, gerou um alerta, uma não conformidade grave, né, crítica, a diretoria do hospital, a diretoria técnica, o responsável da área ambiental, a diretoria de assistência já recebe essa informação em tempo real, via e-mail ou via a própria plataforma, né, caso ele tenha acesso. Se ele não tiver acesso, ele vai receber um e-mail, mas de qualquer forma vai ser notificado e vai informar: meu parâmetro de água, meu parâmetro de ar não está adequado, é um risco potencial para o meu paciente. Se é um risco para o meu paciente, eu tenho que tomar uma medida drástica. Às vezes, isolar um leito, isolar um setor inteiro, ou tentar reverter isso ao mais rápido possível para não gerar impacto final à segurança do meu paciente, colocando ele a risco, ou à segurança do meu colaborador, colocando ele a risco desnecessário. Então, o Guardian, ele cura essas dores. Ele vai fazer a sua gestão ambiental, a sua gestão sanitária, o seu compliance documental, não só informando datas de validade, mas também as condicionantes das suas licenças ambientais. Em contrapartida, no dashboard do C-Level, que também tem acesso, afinal, diretoria nenhuma quer mostrar, eu falo que é a parte feia da planilha, né? O indicador saiu da meta, ou por quê? Mas o dashboard, que é a vitrine institucional do Guardian, ele mostra ali o que eu tive de economia. Não é só coisa ruim que uma plataforma deve mostrar. Como eu falei, é um sistema de gestão integrada que ele vai mostrar aquilo que eu estou fazendo correto de processo, né? Quando a gente fala de operador, de dashboard de operador que estávamos antes, aquilo que eu posso melhorar. Então, ele traz para você essa informação basicamente em tempo real, conforme se cria-se o histórico de dados que estão sendo complementados ali. E isso tudo, Guilherme, auxilia aonde? Na tomada de decisão, seja do corporativo, seja da gestão operacional. Ele vai trazer essa segurança para o meu cliente, que ele não vai se preocupar com isso. Olha, eu estou gerando muito mais energia, muito mais consumo em tal setor. Por quê? Aí, quando você olha no sistema, o sistema te passa isso. Antes você tinha que ter um sistema de telemetria, que custa milhões para ser instalado, tem quebradeira de manutenção, de reformas. O Guardian é um sistema de telemetria digital, né? Através da parametrização matemática, ele te dá a mesma informação, mas sem o quebra-quebra, com um custo muito menor, né? A gente pega um hospital de alta complexidade hoje, que para instalar um sistema de telemetria fica aí cerca de 1 milhão e 200, e baixa isso para um consumo aí. Eu estou falando de um hospital de alta complexidade, a gente tem diferentes pacotes, para um pacote Enterprise, que ele vai gastar por ano cerca de 80 mil por ano. Diferença de 1 milhão e 200 que ele vai ter que investir, quebra-quebra, fechar setor, quanto que ele não vai perder isso, quanto que ele não vai prejudicar o paciente. Então, o guarda, ele É age uma nessa forma. economia brutal, né, cara? Brutal, brutal. Brutal. Então, como você falou no início da nossa conversa, essa maturidade de 13 anos de mercado ambiental, né, 4 anos de mercado hospitalar, traz para a gente essa segurança. A plataforma, ela nasceu da idealização de um sonho, mas ela também nasceu de dores que eu tinha como gestor ambiental hospitalar. Então, são algo real, é algo que veio para contribuir e auxiliar.
Em vez de eu ter 10 plataformas que fazem trabalhos lineares restritos, eu tenho uma plataforma que faz todo esse trabalho e eu vou cobrar como se fosse uma plataforma, não 10 plataformas. Então, meu cliente ele tem essa disponibilidade. E além dele ter toda a assessoria ambiental, toda a assessoria sanitária e de saúde e segurança do trabalho, que hoje a Sustentáveis, a SG Tech, trabalha nessas três frentes, tá? Com a parte de licenciamento ambiental, licenciamento sanitário, saúde e segurança, PCMSO, plano de gerenciamento de risco ocupacional também, com uma plataforma proprietária. Então, o cliente contrata, às vezes, um serviço básico e ele leva toda essa instrumentação para ele. Graças a vocês que me ajudaram a desenvolver isso, tirar do papel. Muito massa, Giovanni. Muito massa mesmo, tá? Achei fantástico, né? É legal porque dá para explicar a complexidade do sistema, como ele funciona, a segurança, tudo que ele traz, né? A gente está falando de realidades aí de grandes hospitais, então, pô, é muito legal, tá? Eu vou só pedir licença, Giovanni, para dar uma passadinha nos módulos, só mostrar de Fique à maneira vontade. geral, tá? A gente tem dois dashes aqui, né, que basicamente são alimentados pelo sistema, né, pelos dados que o Gilvan coloca e tudo para você conseguir ter essa visualização de uma maneira mais interessante ali dos dados que são mais relevantes, né? Um é do operador e o outro é do C-Level ali, né? Que são dois dashes diferentes para usuários diferentes. No caso, a gente está olhando aqui no modo impersonação, que seria o modo do admin master, que é o do administrador mais pleno da plataforma de uma maneira geral, tá? Então é essa a questão, é por isso que a gente está conseguindo ver tudo. A gente tem alguns inputs de dados que são necessários se fazer, né? Rateio de infraestrutura, parâmetros de headcount, enfim, tudo aqui é basicamente input de dados. A gente tem uma parte de logística que é bem legal, né? Que tem um cadastro de rotas, eles fazem alguns cálculos automáticos ali conforme você vai cadastrando a rota. É bem interessante aí, o Gilvan pode explicar daqui a pouco com mais calma, se quiser, tá? A gente tem lançamento de consumos, né? Que é lançamento de resíduos ali do hospital, aí tem os gráficos daquele lançamento, né? Eu vou dar um exemplozinho aqui só para colocar, você consegue lançar aqui os dados, e aqui você tem alguns gráficos de indicadores conforme esses dados lançados, também conforme a relevância necessária ali para cada realidade, tá? Aqui é legal porque no Admin Master a gente também tem uma auditoria de cálculo, que a gente consegue ver como todos os cálculos foram feitos pelo sistema, né? Para dar uma conferida certinho, se tem alguma diferença, às vezes a planilha não usa as casas decimais que a gente usa, dá alguma diferença, você consegue ver na hora o que está acontecendo, por quê? Mas aqui é basicamente lançamento e indicadores dos dados necessários para o hospital, né? A gente também tem uma parte de conformidade ali, que também é outra parte que a gente tem lançamento, tem algumas partes de bloqueio específicos que o Gilvan até explicou aí, né? Que o sistema, caso aconteça alguns lançamentos de dados específicos abaixo de certos padrões, aparece esse bloqueio ali, bloqueia certas funcionalidades para a pessoa não conseguir usar enquanto não resolve aquele tipo de situação. Porque a gente está falando dentro de uma realidade de hospital, né? Muitas coisas se acontecer algo específico lá, por exemplo, uma contaminação da água de uma maneira que não pode, tudo tem que parar para resolver aquilo. Então, esse é o nível de prioridade que o sistema vai trazer ali, né? Aí a gente tem gestão documental, ESG e governança, que o Gilvan explicou um pouquinho aí também, que é bem legal. Você tem um score, dá para cadastrar treinamento, dá para fazer bastante coisa aí. Você tem um IRB, que é basicamente um risco regulatório ali que você tem, que é calculado automático, conforme você predefine no sistema certinho. E os dois módulos novos aí que a gente fez também, né? Tem o módulo de ajuda, que eu acabei passando um pouquinho por cima, que é basicamente conversar ali com a equipe do Gilvan, tudo certinho, tá?
Tem o modo de SST aqui e o modo de Facilities, que é alguns módulos ali que são interessantes para fazer alguns cadastros importantes para o hospital. Eu não vou entrar numa linha muito técnica, Uhum. senão a gente vai longe aqui, porque eles não Vai são tão longe. simples quanto parecem. Mas é bem legal, porque tem uma matriz de risco que é calculada, tem toda uma parte bem bacana aí que você consegue fazer, que são dados importantes aí para o hospital de uma maneira geral. Perfeito? Gilvan, você quer falar mais alguma coisa sobre o sistema de uma maneira geral? Trazer mais algum É, diferente que você acha então, de uma interessante? maneira geral, Guilherme, o sistema hoje, ele trabalha ali em parceria com o gestor hospitalar, seja o gestor de operações, o gestor de facilities, o CEO, e otimiza processos críticos, né? Como a gente falou da questão da conformidade, de alguns parâmetros de análise de água, de ar, a gestão do meu terceiro, da minha cadeia de fornecedores e das condicionantes ambientais e sanitárias destes. Então, o sistema ele te dá essa disponibilidade. E foi legal você falar sobre o IRV, porque o IRV é uma legislação recente, é uma legislação que saiu em maio, né? A plataforma estava praticamente pronta para ser entregue. O maluco do Gilvan entra em contato com o Guilherme e fala assim: Guilherme, tem um adendo dentro do que já tinha sido proposto, mas que vai ter que ser otimizado, que a plataforma ela veio para blindar juridicamente unidades de saúde. Então, o índice regulatório, ele traz essa questão de gases de efeito estufa, do GHG protocolo, de uma maneira muito assertiva, propõe através de equações matemáticas, dar essa segurança para o nosso cliente, né? E trazer dados fidedignos. Essa semana, durante a reunião com o cliente, ele falou assim: Nossa, eu vou trazer para você o nosso relatório de sustentabilidade. E aí você começa a ver, como você já tem uma certa experiência, você se questiona. Mas vem cá, o relatório foi feito com base em dados reais ou dados de lineares, né? Obtidos através de forma linear. Que acaba sendo dado, não é inverídico, mas são dados que não refletem a realidade operacional. E o Guardian, aí eu mostrei o Guardian posteriormente para ele, ele falou assim: Nossa, mas aí é um sistema de telemetria, muito caro. Eu falei assim: Não, não é. Não é tão caro quanto parece. Mas, Você vai ter o seu relatório de sustentabilidade na sua frente para você mostrar em qualquer auditoria, em qualquer fiscalização, para qualquer certificação, porque nós temos um módulo de certificação ali, um termômetro de maturidade de certificações que tem dentro da plataforma. Então, pessoal, tire a ideia de vocês do papel. Vocês vão abrir portas, vocês vão abrir outro patamar para o empreendimento de vocês, para a ideia de vocês, e vai curar dores reais. mas, Que a dor que você tem hoje é a dor do coleguinha do lado e do coleguinha do lado. Então, para fazer dar certo, basta você tirar do papel, e a melhor coisa que você tem a fazer é buscar sempre uma empresa que vai te dar esse suporte. Eu encontrei a minha. Eu vou ser bem franco para vocês. Quero permanecer com o meu parceiro aí, Guilherme, por anos à frente, né, em todo o crescimento da Sustentables, em todo o crescimento da plataforma Guardian. uhum. E caso vocês precisem e queiram conhecer mais a plataforma, né, todo o nosso portfólio, tudo que a plataforma faz, tudo que a Sustentables faz por você, cliente, podem estar entrando em contato que nós vamos disponibilizar. Eu vou estar conversando com o Guilherme depois em off aí, algo que ele possa que eu possa estar auxiliando também ele aí, estar ajudando, para a gente estar fazendo essa divulgação Não, de forma perfeito. geral. Eu acabei até não comentando com você, Juva, mas a gente vai colocar no vídeo certinho, tá? Tanto os dados da nossa empresa, tanto da sua, ali para conseguir entrar em contato, tirar dúvidas, querer conversar, caso o sistema venha a interessar e a pessoa realmente esteja nesse meio, e se ela está nesse meio, com certeza esse sistema vai brilhar os olhos aí, né? Porque é extremamente interessante. Bom, bacana. Eu vou dar uma fechadinha no sistema. Gilvan, você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar Não, sobre não, ele? muito obrigado. Não, fechou. Vou dar uma fechadinha no sistema.
Também vou pedir a última coisa aqui, né, Juva, que eu acabei não pedindo de maneira escrita, mas autorização, né, para gravar esse vídeo, colocar no YouTube, tanto da tua imagem, tanto do teu sistema, voz e todas as autorizações subsequentes que envolvem essa postagem. Posso postar? Fica Pode, tranquilo. pode sim, pode mandar documento que nós assinamos, a proposta, agradeço novamente a oportunidade de participar com você, né, Perfeito. de estar demonstrando um pouco do trabalho, não só do desenvolvimento de vocês, mas um pouco do nosso trabalho como um todo. Massa. Foi uma proposta muito interessante, como eu falei, existem evoluções que estamos fazendo pontualmente, Uhum. e aí eu vou fazer um adendo agora à Netsflow IA a respeito do desenvolvimento todo. Aham. Quero agradecer sumariamente a equipe completa de vocês. Vocês retiraram uma ideia do papel para estruturar uma plataforma hoje, dentro do mercado nacional, a única, né? Massa. Massa. Que existe um registro de patente. Você me deu esse suporte quando eu fui fazer esse registro, porque são muita coisa que eles pedem que eu não tinha acesso, somente aos desenvolvedores mesmo, como a Uhum. codificação, algumas coisas que eu tinha que mandar para E ele. uma coisa importante, né, Giova? Não foi cobrado nada mais por isso, que Não, geralmente não. nada mais por isso. Então, isso geralmente também está incluso, tá, gente? Todo documentinho, tudo que tem que ser mandado, isso é bem tranquilo com a gente. Nessa parte, a gente já pensa nisso tudo, caso se o cliente precisar, então a gente já segue os padrões necessários, entendeu? A gente não precisa criar um novo padrão, criar uma coisa nova no sistema para conseguir dar esses dados para a gente, é super sossegado, tá? Até porque, Guilherme, eu acredito que as pessoas que desenvolvam seus projetos devem possuir essa visão de registrar ideias, porque a lâmpada veio de uma ideia patenteada, o telefone também. Vamos voltar séculos atrás, né? Perfeito, Por que perfeito. não? Uma plataforma é uma ideia, é, é algo que é seu, né? Você teve essa visão de operacionalizar isso e tornar isso real. E o suporte que vocês me deram para isso acontecer foi muito válido. Hoje nós Muito já legal. temos o registro, né, a certificação. Então, por 50 anos aí, o Guardian é do Guardian, e vocês me deram todo esse suporte, toda a documentação necessária, documentação funcional, né? E isso traz uma paz para mim, porque eu consegui desenvolver o portfólio da plataforma em cima dos documentos que vocês me Massa, proporcionaram. massa. Porque uma coisa é eu ter aquilo na minha cabeça, outra coisa é passar para uma equipe de marketing, né? E aí, Uhum, com aquela documentação, com o que eu já tinha de ideia, passei para uma equipe de marketing e eles conseguiram desenvolver o nosso portfólio para apresentação. muito legal. O documento que vocês trazem, funcional e técnico, sem sombra de dúvidas, é um dos documentos mais válidos que a Netsflow IA me passou, porque facilitou toda essa operação. Perfeito, perfeito. Muito legal, Givan, muito legal. Acredito que eu vou encerrar a conversa por aqui, agradecer a participação, né? Fantástico poder conversar, bater esse papo e trabalhar contigo, né? Eu acho que é um dos pontos legais, né? Poder ter essa experiência de trabalho também é agradável, né? Porque não é só sobre o dinheiro, é também sobre vida, sobre a gente trabalhar junto, sobre fazer um trabalho bacana, sobre impactar pessoas que a gente acredita que pode ter a vida transformada de alguma maneira ali, né? No trabalho, na facilidade, em tudo, né? Então, cara, agradeço demais a participação e espero aí que a gente possa trabalhar longos anos juntos. Perfeito, João? Perfeito, muito obrigado. Um abraço, gente. Com Deus aí, um excelente. E espero que esse vídeo agregue muito aí para vocês, tanto vocês que estão pensando em desenvolver um sistema, tanto vocês que talvez olhem o sistema do Giovanni e falam, quero conhecer um pouquinho melhor. Tá aí todas as informações na descrição do vídeo certinho. Grande abraço. Um abraço.